Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações do nosso Verdão. Galera, falta um dia para a estreia do Verdão na Copa do Mundo de Clubes. Palmeiras vai enfrentar o Porto no seu primeiro jogo neste domingo às 19 horas. Estou trazendo aqui para vocês o troca de passes do Sport TV e o Sport Center da ESPN, atualizando aí as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Palmeiras estreia contra o Porto. Esse acho que é um dos grandes jogos dessa primeira fase envolvendo o brasileiro, né? No caso o Palmeiras, a gente vai ter também Flamengo e Chelsea, Fluminense e Borussia Dortmund, Botafogo e Atlético de Madrid, Botafogo e PSG, né? Que são os confrontos, pelo menos, que eu mais espero, mais aguardo nessa primeira fase. Então, logo no segundo dia de competição, já tem esse Palmeiras e Porto para a gente assistir. Edgar Alencar está lá nos Estados Unidos, o Palmeiras treinou por lá pela primeira vez e o Edgar chega com as últimas informações. Fala comigo, Edgar! O Palmeiras estreia neste domingo contra o Porto às 7 horas da noite, horário de Brasília, aqui no estádio de Nova Jersey. Mas a delegação ainda segue na sua base, escolhida aqui nos Estados Unidos, treinando na cidade de Greensboro, na Carolina do Norte. Nessa sexta-feira, seguindo a programação da Abel Ferreira, a programação da comissão técnica, foi dia de trabalhar a parte ofensiva. Nesta sexta-feira, o Abel pôde trabalhar suas muitas opções para ataque. Aliás, é uma dúvida que o torcedor ainda tem, porque se a defesa e o meio-campo têm jogadores mais ou menos conhecidos, escolhidos, são muitas opções e o Palmeiras deve ter Estevão e Vitor Roque mais para outra função. Tem Paulinho se recuperando, que foi preparado exatamente para chegar no seu melhor momento aqui no Mundial de Clubes. Tem o Facundo Torres, muito constante ao longo do semestre, além também da opção do Maurício, que já foi muito elogiado pelo técnico Abel Ferreira. Mas seguindo a programação, treino da Carolina do Norte, neste sábado mais um treino pela manhã, e aí os jogadores vão conhecer aqui o estádio de Nova Jersey, onde eu reforço o convite, porque nesse domingo tem uma estreia muito importante, válida pelo Grupo A, e você vai acompanhar no Sport TV. 7 da noite, horário de Brasília, Palmeiras e Porto de Portugal. Valeu, Ed. Muito obrigado pelas informações. Ô, Coutinho, Alex, fossem vocês o Abel Ferreira, porque, convenhamos, o Abel tem um elenco recheado ali do meio para frente, são várias as opções, você pode montar um time com características diferentes, inclusive. Eu acho que Richard Rios e um outro volante, né? Não sei se o Emiliano Martinez, se vai Aníbal, qual é a opção que ele vai fazer, mas o Richard Rios eu acho que é um titular absoluto. Nas outras posições eu tenho bastante, e o Estevão também é outro que vai começar jogando. Nas outras posições eu tenho muitas dúvidas, eu também. né? Porque ele pode escalar, por exemplo, Felipe Anderson pelo lado direito, ele pode escalar o Vitor Roque como centroavante, o Flaco como centroavante, ou o Paulinho nessa posição. Ele pode escalar uma dupla de ataque com Paulinho e Vitor Roque, por exemplo, Facundo de um lado, Maurício, o Estevão de outro, Maurício e o Veiga. Ainda tem o Veiga. Então, assim, pensando nessa quantidade de bons jogadores que o Palmeiras tem, qual seria o seu... tirando ali o Richard Rios, então seria o volante, o meia e os 3 atacantes. Eu tentaria apostar naquilo que o Palmeiras teve de melhor quando conseguiu ter uma sequência com Felipe Anderson pela direita, Estevão por dentro e Facundo Torres pela esquerda. Eu não sei como é que está a situação física do Felipe Anderson, ele teve uma lesão recentemente, voltou a treinar. Está à disposição, né? Está todo mundo à disposição. Sim. Então, se ele estiver bem para jogar mais 45 minutos, eu colocaria o Felipe Anderson ali. E no ataque, pela característica do Porto, de ser um time de gostar muito de ficar com a bola, né? De tentar empurrar o adversário para trás, eu iria com o Vitor Roque pela ajuda dele defensiva, para pressionar a saída de bola do time do Porto. Então, é difícil a resolução, realmente tem muita disputa em aberto ali, mas eu iria com esses jogadores. Você vê como o elenco é farto, né? Eu já iria com uma escalação completamente diferente da tua, por exemplo. Mas eu vou deixar o Alex falar primeiro, depois eu digo o que eu optaria. E aí, Alex? Eu acho importante assim, primeiro, essa questão do Porto e com uma linha com 3 zagueiros, né? A linha de 5 atrás ou a linha de 4, eu acho que o Palmeiras pode fazer essas 2 linhas de 4 com 2 caras na frente, pensando no Estevão, de repente, mais por dentro. Sendo assim, aí depende da questão, acho que bem do Felipe Anderson, né? Será que o Felipe Anderson ele tem condição para jogar ali? Ou o que ele poderia, de repente, fazer? Porque se não for jogar assim,
com o Estevão por dentro, ele pode ter o Estevão por fora e, de repente, colocar Veiga ou Maurício aqui por dentro, nessas mesmas duas linhas de 4, né? É duro você não acreditar num jogador talentoso como o Vitor Roque. Só que o momento que vive também o Flaco também, ele ajuda muito, né, cara? É um cara leve, ele é um cara... Então, de repente, pode até ser que, nessa questão de força e tudo, eu pensaria no Flaco, mas não pensaria de maneira nenhuma em algo sendo errado colocar o Vitor Roque. E esse lado esquerdo, realmente também eu concordo com o Couto, para você poder também ter um equilíbrio entre esses talentos e para poder exercer esse sistema de jogo, eu acho, com essas características para poder bater. Você sabe que eu estava pensando, cara, nem sei se talvez seja ofensivo demais, mas eu acho que dá para fazer porque os dois ajudam defensivamente. Mas eu escalaria o Rios com o Martínez, os dois volantes. Eu colocaria Maurício e Veiga com o Estevão e Flaco. 4-4-2, né? 4-4-2, o Estevão por dentro, na hora de recompor, o Veiga de um lado, Maurício do outro com os dois volantes. Fica frágil. Eu acho que o Veiga recompondo pelo lado, nesse momento da carreira, não sei se seria Veiga uma... e Maurício. Assim, até porque seria uma novidade se ele fizesse isso, né? Porque geralmente o Palmeiras, quando... Geralmente o Facundo, normalmente, no lugar do Veiga. O Palmeiras, ali, né? ele sempre tem uma estrutura, quando não com 3 zagueiros, quando joga com linha de 4, ele vai prender um lateral para fazer a saída, né? E vai marcar sempre por encaixe. Se o adversário tem 2 atacantes, o Giai vai pegar um atacante, o Murilo pega outro e o Gomes sobra. Ou o Gomes pega, o Murilo sobra, enfim, de acordo com a movimentação do atacante. Se ele joga com 3 atacantes, Giai pega um, Piquerez pega outro, os 2 zagueiros dividem o centroavante. E essa marcação pelos lados, o Abel exige bastante, que esses caras retornem mesmo. Por isso que, geralmente, Facundo Torres e Felipe Anderson, que está habituado até a fazer isso, por mais que não seja um jogador altamente combativo, né? Sim. Mas ele está habituado a fazer esse trabalho pelo lado, fez durante muito tempo no futebol europeu. Mas, assim, seria uma opção também. Deixaria o time com 2 jogadores com um potencial criativo muito grande. A única dúvida que eu tenho com relação a isso o Porto é um time que gosta muito da bola, né? Um time que tem alta taxa de posse de bola, que se instala no campo de ataque, que pratica um jogo de posição. Então o Palmeiras ele tem que ter muita atenção na hora de defender esses espaços que o time de Portugal esse time, se ele tem essa saída, normalmente tendo 3 zagueiros ou não, mas ele sai com 3, com um jogo de encaixe do Palmeiras, os 2 por dentro vai ter esse encaixe, só tem que cuidar quem vai flutuar, mas vai encaixar também esses 2 atacantes, ou 3 atacantes do Porto, né, que ficam esse 3-4-3, vamos dizer, e esses 2 alas do Palmeiras, com Facundo, Estevão, ou que ele acabou usando, que foi Natan, foi o, como é que é o nome do menino? Que estava jogando aqui o canhoto pela direita, meu Deus, que fugiu o nome. Onde? Do Palmeiras. Que daí Maurício? o Estevão jogou por... Não, o Estevão ele acabou vindo por dentro. Alain. Sim, Alain. Alain é um jogador que a gente tem que considerar também. Só que para esses jogos contra europeus, o fato de às vezes ser menino, pode ser que daí ele dê prioridade de colocar um cara mais... Ele foi titular em jogos grandes mais tarimbado. Então você precisa ter 2 caras aqui na beirada com saúde para acompanhar esses alas, entende? Então, mas se o Palmeiras for com uma linha de 4 para 3 caras aqui, então você vai estar dobrado com um ala e o outro lateral aqui, entendeu? Então eu acho que mais ou menos por aí para poder encaixar no sistema de jogo. Sendo que, né, a gente tem que pensar que o Palmeiras tem 2 laterais que, apesar de terem boa qualidade, especialmente o Piquerez do lado esquerdo para jogar, os 2 são muito bons marcando, né? Piquerez Piquerez diversas vezes já jogou como zagueiro do lado esquerdo, o Giai é a mesma coisa. E aí se você pega, né, Felipe Couto, você pega, coloca o Estevão pela beirada, que tem saúde para fazer, mas ele vai ter que ficar acompanhando esse ala. E o treinador adversário vai falar, não, empurra ele aqui, deixa ele longe de lá. Então, às vezes, você trazer ele por dentro deve ser algo mais inteligente. Vamos ouvir a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, porque ela deu entrevista também lá nos Estados Unidos. E, para começar, ela falou sobre a expectativa dessa estreia contra o Porto. Afinal de contas, são 13 anos que um brasileiro não consegue vencer um time europeu. Vamos ouvir a Leila. Nós estamos lutando incansavelmente para vencer não só europeu, não é porque é europeu,
não é? Nós queremos chegar o mais forte possível para vencermos todos os nossos adversários. Então, eu vou te falar com toda sinceridade, o peso vai ser o mesmo. Nós queremos vencer o Porto, nós queremos vencer o Al-Ahly, nós queremos vencer o Inter Miami, queremos caminhar. Não é o que eu falo para o nosso torcedor, que para eles desfrutarem desse momento histórico, sabe? Claro que nós estamos aqui, cobiçamos sim a conquista do título, mas principalmente pensar jogo a jogo. Em toda janela, os nossos atletas, os nossos profissionais são clubes, né? Tem interesse nos nossos atletas, em todas as janelas, tá? Eu fico muito feliz em poder estar participando dessa Copa do Mundo, que valoriza o trabalho de todos nós, dos atletas, dos profissionais, o meu trabalho também. E com relação, eu não tenho receio nenhum com relação a assédio aos nossos atletas e ao nosso treinador. Porque no Palmeiras o contrato tem validade, entende? Então todos têm contrato e aqui, como o clube honra os seus compromissos, os atletas também precisam honrar os seus. Então, para um atleta ser negociado, precisa ter o interesse do atleta, do Palmeiras, né, e de algum clube interessado. Se alguma dessas partes não tiver interesse, o negócio não sai. Então, eu tenho muita tranquilidade porque eu me baseio nos contratos que estão em vigor. Se o atleta quer sair, mas não é interesse do Palmeiras, ele tem contrato vigente, ele tem que cumprir o contrato. É assim que funciona aqui no Palmeiras. E com relação ao Abel, eu já falei diversas vezes, o meu interesse é que ele fique no Palmeiras até o último dia do meu mandato, que é em dezembro de 27. Claro, se ele quiser ficar mais, não é? Eu gostaria demais, mas o meu foco é esse, que seria também um fato histórico, não é? Que eu não conheço na história do Palmeiras um presidente que ficou com o mesmo treinador nos 2 mandatos. Então, eu vou lutar por isso, que eu gostaria muito que ele ficasse conosco. O Palmeiras sempre pensou investimento tanto de pessoas, atletas, infraestrutura, e não só visando o próximo campeonato, não é? Mas sim para ter essa longevidade, né, de protagonismo como nós temos. Então, eu não acredito que esse investimento que nós fizemos esse ano vá surtir qualquer tipo de pressão, que principalmente vai prejudicar os nossos atletas. Não, nós estamos preparados, eles sabem que a gente faz o possível, não é, para estar competindo no topo da tabela. Então, eu acho que estamos todos nós preparados, com não pressão, ansiosos, para iniciar muito bem nesse torneio. Tá aí a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, né, falando sobre o desejo dela, principalmente o desejo dela de ter o Abel até o fim do mandato dela, fim de 27. Acho que é o desejo da maior parte dos palmeirenses, embora haja muita corneta espalhada por aí. O trabalho é muito bom, já há bastante tempo, consolidado, e não há motivos para fazer essa troca. Vamos falar... Domingo tem Estevão, Rafael Veiga. O time comandado pelo Abel Ferreira vai a campo contra o Porto neste domingo. E o time português chega com problemas no gol. Mais informações com Gustavo Zupac. Olá, fã de esportes, direto de Greensboro, Carolina do Norte, onde o Palmeiras está concentrado, muito concentrado, aliás, para o jogo deste domingo contra o Porto, estreia no Mundial de Clubes. 19 horas de Brasília, jogo lá em New Jersey. Palmeiras viaja neste sábado à tarde para New Jersey. O jogo é domingo, os treinos começaram na terça-feira, de terça para quarta-feira, mas pelo que a gente ficou sabendo, e esse é um detalhe muito legal, este duelo com o Porto começou faz tempo. Queires comentou com a gente, outros funcionários do Palmeiras também comentaram como o Abel está preparando este jogo há bastante tempo com o grupo de jogadores. Treinando, mostrando vídeo, botando experiências em prática em jogos. Não espero muitas surpresas na equipe, no máximo uma surpresa porque o Abel gosta, mas o time base do Palmeiras que vem jogando ultimamente deve ser o titular contra o Porto. A ótima notícia, o Abel não tem desfalque algum. Do outro lado, o Porto tem preocupação, daqui a pouco a gente vai ter ao longo da programação muito mais sobre o Porto. O Palmeiras vem tranquilo em termos de lesões, de condição física para este duelo. Então, um Palmeiras que hoje trabalhou o aspecto ofensivo, que deve ter Felipe Anderson de um lado,
Facundo Torres, Estevão, Vitor Roque, com apoio do Piquerez do outro lado como as suas peças principais para essa grande estreia no Mundial de Clubes contra o Futebol Clube do Porto. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, conversou conosco hoje aqui no hotel onde o Palmeiras está concentrado e ela trouxe o olhar dela sobre o fato de o Palmeiras ter a chance de vencer um time europeu. Isso não acontece no Mundial há 13 anos. O que é que representaria para o Palmeiras, como instituição, vencer um time europeu? Tem algum peso ou não? Com a palavra, Leila Pereira. Nós estamos lutando incansavelmente para vencer não só europeu, não é porque é europeu. Nós queremos chegar o mais forte possível para vencermos todos os nossos adversários. Então, vou te falar com toda sinceridade, o peso vai ser o mesmo. Nós queremos vencer o Porto, nós queremos vencer o Al-Ahly, nós queremos vencer o Inter Miami, queremos caminhar. Não é o que eu falo para o nosso torcedor, que para eles desfrutarem desse momento histórico. Com relação ao Abel, eu já falei diversas vezes, o meu interesse é que ele fique no Palmeiras até o último dia do meu mandato, que é em dezembro de 27. Claro, se ele quiser ficar mais, não é? Eu gostaria demais, mas o meu foco é esse, que seria também um fato histórico, não é? Que eu não conheço na história do Palmeiras um presidente que ficou com o mesmo treinador nos 2 mandatos. Então, eu vou lutar por isso. Com relação à pressão, vou te falar com toda a sinceridade, nós estamos aqui tranquilos porque nós sabemos do nosso trabalho e onde nós queremos chegar. Nós temos a humildade suficiente para saber que outros também querem vencer. E a gente vai, na hora do jogo, vamos apresentar o melhor possível. Então, não tem pressão. Palmeiras viaja 2h45 da tarde, faz o último treino antes do jogo lá no MetLife Stadium e domingo estreia contra o Porto no Mundial de Clubes. Eu acho que o Palmeiras, o Abel Ferreira já enfrentou o time e ele conhece. Então, o Palmeiras, qual foi a grande chave, né, para vencer o jogo, como você destacou no gol do Veiga ali? Aquela subida, subir a pressão, né? Você tira, quando os jogadores do Al-Ahly têm a posse de bola, né, é um pouco mais complexo na construção de jogadas. Então, o Palmeiras conseguiu apertar, pressionar, algo que o Abel Ferreira veio desenvolvendo com o Palmeiras ao longo dos anos, e isso deu muito certo, né? O Palmeiras está jogando muito com um bloco alto. A minha dúvida só é quem vai fazer esse papel de 10 do Palmeiras. Se vai realmente ser o Estevão, se vai ser o Maurício ou se vai ser o Veiga. Porque o Abel rodou muito os 3 nessa reta final de preparação, né? Quando o Estevão não estava jogando pela ponta direita, ele caía pelo meio, e aí a gente tinha o Facundo aberto na esquerda, o Vitor Roque, e sempre era uma peça diferente. Ele já chegou a jogar com o Maurício na direita e o Veiga de centro, né? Com o Estevão e o próprio Maurício, o Estevão e o Veiga. Então, eu acho que hoje o Palmeiras chega de uma forma diferente nesse Mundial de Clubes por ter opções, né? Por ter realmente um bom elenco. O Abel preparou. O Palmeiras, se você lembra, né? Até na coletiva na final do Campeonato Paulista, ele fala, não estava nos meus planos chegar na final do Campeonato Paulista, porque meio que atrapalha, né? O planejamento, porque pela primeira vez o Palmeiras chega inteiro na temporada, né? Apesar de todos os problemas do Paulinho, né, que a gente vai falar daqui a pouco também, o Palmeiras chega, acho que inteiro para a estreia diante do Porto no domingo. O meu palpite, antes de você palpitar para o jogo, para o resultado do jogo, é que nem Maurício nem Rafael Veiga serão titulares. Acho que joga o Estevão, Vitor Roque, Facundo lá na frente, com o Piquerez aberto pela esquerda, Felipe Anderson do outro lado e 2 volantes que devem ser o Richard Rios e o Martínez, e os 3 zagueiros. Acho eu. Vamos ver se o Abel me surpreende. Seu palpite para Palmeiras e Porto? Palmeiras e Porto, né? Palmeiras e Porto? A estreia não é contra o Porto? Palmeiras e contra o Porto Palmeiras e Porto, 1-0 Palmeiras. Tudo bem. Palmeiras, que estreia no domingo, contra a equipe portuguesa. O time de Abel Ferreira faz o último treino antes da partida de amanhã. Direto dos Estados Unidos. Vamos ver se a repórter Gabi Guimarães confirma ou não o meu palpite em relação à escalação. Fala, Gabi. Contagem regressiva para a estreia do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O jogo vai acontecer no próximo dia 15, no final de semana, no domingo, e vai ser contra o Porto, em Nova Jersey, no estádio MetLife. Nesta sexta-feira, o técnico Abel Ferreira comandou a penúltima atividade justamente antes da estreia do Verdão. Vale lembrar que o português conta com todo o plantel, todo o elenco à disposição, mas tem um adendo, é claro, em relação ao Paulinho, que vem sim
sim participando das atividades normalmente com bola aqui nos Estados Unidos, mas o Palmeiras tem bastante cuidado porque de tempos em tempos o atacante volta a sentir dores na canela, que foi onde ele passou por uma cirurgia no final do ano passado. Abel Ferreira tem, no geral, todos os jogadores à disposição para enfrentar o Porto. A presidente do Verdão, Leila Pereira, concedeu uma entrevista coletiva. Entre outras coisas, ela respondeu se a pressão no Palmeiras aumenta para chegar mais longe no torneio, justamente por conta do alto investimento que foi feito. Sempre pensou investimento tanto de pessoas, atletas, infraestrutura, para ter essa longevidade, né, de protagonismo como nós temos. Nós estamos preparados, eles sabem que a gente faz o possível, não é para estar competindo no topo da tabela. Então, eu acho que estamos todos nós preparados, com não pressão, ansiosos, para iniciar muito bem nesse torneio. A mandatária também foi questionada sobre a possibilidade de renovação de contrato com o técnico Abel Ferreira. Hoje o vínculo vai até o final de 2025 e os holofotes mais intensos sobre o treinador português durante a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, e o mesmo também pode acontecer com outros atletas do Verdão que podem ser sondados por outros times justamente por causa do Mundial. Para Leila Pereira, esse não é um motivo de preocupação. Eu não tenho receio nenhum com relação a assédio aos nossos atletas e ao nosso treinador, porque no Palmeiras o contrato tem validade. Então, para um atleta ser negociado, precisa ter o interesse do atleta, do Palmeiras, né, e de algum clube interessado. Se alguma dessas partes não tiver interesse, o negócio não sai. E com relação ao Abel, eu já falei diversas vezes, o meu interesse é que ele fique no Palmeiras até o último dia do meu mandato, que é em dezembro de 27. Então, eu vou lutar por isso, que eu gostaria muito que ele ficasse conosco. Programação do Palmeiras, o Verdão faz o último treino neste sábado pela manhã e depois toda a delegação viaja para Nova Jersey para, enfim, fazer a estreia na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Valeu, Gabi. Eu tinha falado do Maurício e do Veiga. A Gabi lembra do Paulinho, né, na matéria. Esse é outro também que não deve ser titular, evidentemente. E em relação a essa preocupação, Lázaro, eu não tinha pensado nisso. Evidentemente que todo mundo vai acompanhar esse Mundial de Clubes e jogadores mais velhos do Palmeiras podem despertar o interesse de clubes periféricos do mundo, mas que têm muito dinheiro. E essa foi uma grande vantagem do Palmeiras ao longo desses últimos anos de domínio. Perfeito. Ele não perdeu perdeu os mais novinhos, que os times europeus vêm e buscam com 18, com 17, com 19 anos. Mas os mais velhos não saíram. Ninguém veio tirar o Rafael Veiga, ninguém veio tirar... O Dudu saiu e voltou, né? Ninguém veio tirar o Marcos Rocha, o zagueiro, eu acho que é um esqueleto, Gomes, né? O Palmeiras tem realmente um esqueleto, como você destacou, Tomás. A questão de o Everton, Gustavo Gomes, o próprio Veiga, né? E aí sempre buscando um camisa nova, durante muitos anos o Zé Rafael ali no começo do meio campo. Então acho que é uma espinha dorsal ali construída, né? Como o Palmeiras realmente joga e tem esse momento a seu favor. Eu acho que, como, né, infelizmente, a Gabi trouxe a questão do Paulinho. O Paulinho se lesionou ano passado, passou por cirurgia, não está 100% ainda. A gente sabe que ele está treinando, acaba não treinando. Então, vai ser uma complicação para o Palmeiras na hora que voltar. Acho que o Paulinho é uma preocupação, o Palmeiras na hora que volta. Porque o Paulinho não jogou muito do Brasileiro para pensar no Mundial. Se o Paulinho não está 100% no Mundial, não vai ser lá que o Abel vai colocar ele para jogar. Dá para ele jogar 15, 20 minutos, né? O Paulinho foi titular uma vez no Palmeiras só nesse ano. O Paulinho fez um gol pelo Palmeiras. Então, é um tempo aí que o Palmeiras vai ter que se preocupar com o seu camisa 10. Falando um pouco do Porto, né? O adversário direto do Palmeiras na estreia da Copa do Mundo de Clubes no domingo, Tomás, o goleiro Diogo Costa, né, que é o goleiro da seleção portuguesa, o goleiro que inclusive deu o título para Portugal na UEFA Nations League, pegando o pênalti do Morata. O Porto confirmou hoje mais cedo a lesão muscular do Diogo Costa, então tá fora o goleiro. É uma notícia para o torcedor do Palmeiras ficar animado, né? Porque você perde, o Porto perde o seu principal jogador, o seu capitão, e aí, né, é óbvio que, né, o Palmeiras tem ali uma vantagem nisso, mas se não chegar, se não finalizar, não tem como
marcar. Então vai ser complicado, mas acho que, assim, de novo, né, a mentalidade tanto da Leila, tanto do Abel, eles estão blindando todo o elenco. Acho que amanhã o Abel fala de forma oficial, né, todo jogo, todo um dia anterior ao jogo, o treinador mais um jogador tem que falar em coletivo. Então amanhã o Abel vai falar e a gente vai poder ter uma noção maior do que vem pela frente aí. Muito bem. Você palpitou o jogo do Palmeiras, eu também acho que o Palmeiras ganha do Porto. E o outro jogo do grupo, o Al-Ahly e Inter Miami, a abertura da Copa do Mundo, Lázaro? 1-1. Para tristeza de Lionel Messi. Eu acho que vai ser pior. Acho que vai ser 2-1 pro Al-Ahly. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!